É noite de Copa. É dia de Atlético e Vasco, é dia de quartas de final da Copa do Brasil. E é dia de tentar reverter uma vantagem, né? O Atlético perdeu por 2-1 na primeira partida e agora tem que entrar na Arena da Baixada para resolver a parada, para virar o placar 1-0 ou uma vantagem de um gol leva para os pênaltis. 2 ou mais gols, daí a classificação é do Furacão, certo? E a grande questão aqui, depois de mais de uma semana de treinamento do elenco, é como vai entrar esse Atlético. Como a gente acha que esse Atlético vai conseguir jogar contra o Vasco e como a gente acha que o Atlético deveria entrar para jogar contra o Vasco. Tô com um Fusca hoje, também com o Nazi Filho hoje, pra gente debater isso, cara. Eu queria entender primeiro de vocês. Eu sei que a gente discorda aqui, tá? Porque esse quadro é pra isso. Esse quadro é pra gente debater, esse quadro é pra gente sair na mão. Mas assim, o que vocês acham? Qual que vai ser a postura que o Atlético tem que ter para passar pelo Vasco na Copa do Brasil? Olha, Vincenzo, eu gostaria que o Atlético entrasse com uma postura ofensiva, aproveitando o apoio inicial da torcida. A gente sabe, eu gostaria muito, né, de que a Baixada fosse apoio incondicional aos 90 minutos, mas a gente sabe que o cenário atual não é este. Uma noite de Copa talvez proporcione, né, um começo mais ensurdecedor, uma pressão inicial maior, e o Atlético tem começado bem os jogos, né? O Atlético tem criado chances nos primeiros tempos, nos primeiros minutos, né? Então eu realmente gostaria que o Furacão aproveitasse essa onda positiva, né, para fazer os gols, né? E com finalizações melhores do que as que a gente viu nos últimos jogos. Cara, idealmente, eu também acho. Idealmente, pô, o Atlético tem que botar o adversário na roda, o Atlético tem que finalizar 30 vezes, fazer 5 gols e não vai ter conversa, tá ligado? Mas pra mim a grande questão é que talvez não seja possível, né? E eu pego como exemplo 2 jogos, contra Grêmio da Baixada e contra Bragantino em Bragança pelo Campeonato Brasileiro. 2 jogos em que o adversário retrai demais, em que o Atlético tem dificuldade tremenda pra furar uma retranca e que sai derrotado nas duas. E nas 2 entrevistas coletivas, o Martin Varini fala: atacar retranca, atacar um time muito recuado, com as linhas muito baixas, é a coisa mais difícil de fazer no futebol. E eu imagino que, por ter a vantagem, o Vasco vai entrar com uma retranca. O Vasco vai entrar com 2 linhas de 4, 2 jogadores na frente para tentar puxar uma transição. E talvez não seja inteligente você se expor. Não seja inteligente você jogar muito para cima do Vasco. Talvez seja mais inteligente você atrair a linha de marcação, construir desde trás, mas também aproveitar uma ligação longa. Talvez também aproveitar uma possibilidade de transição. E isso implica você não ser tão dominante quanto o torcedor do Atlético quer que o Atlético seja. E aí vai ter que ter paciência. Mas coisa que funcionou contra o Bragantino, o Atlético teve 30% de posse e ganhou de 2-0. Coisa que funcionou em outros cenários, exemplo do Belgrano na Argentina, teve um jogador expulso, tudo bem, é verdade, mas é um time que ainda conseguiu jogar mais recuado, mais fixo, mais compacto e sair e aproveitar as transições. Então, assim, talvez o Atlético, para essa partida em específico, consiga fazer isso, consiga recuar um pouco as linhas, compactar um pouco as linhas e aí sair nessa transição. O que você acha, Nazi? Você acha que qual caminho você iria se você fosse uma Tivarinho? Eu acho que se o Atlético ficar defensivamente, não é um bom caminho, mas se afobar muito e ofensivamente, como o Fusca falou, também não é um bom caminho. O Atlético teve 2 jogos contra o Vasco que foi a mesma coisa. Começou, se afobou, foi pro ataque e no segundo tempo morreu. Eu sou mais daquele típico calma, vamos estudar. Eu estudaria muito o Vasco, porque o Vasco vai entrar recuado, isso não é mistério para ninguém. Mas o Atlético não pode se afobar e ir pro ataque, porque no contra-ataque o Atlético não vai conseguir segurar e vai abrir o jogo. Então eu segurava, esses primeiros 15 minutos segura, estuda o adversário, vai tentando ir com calma, sem afobação. Mas também sabendo defender para não levar o contra-ataque. E aí, Fusca? A parte física que o Nazi falou, essa tem que ser trabalhada nessa semana aí de treinos muito bem. Não dá para agora dizer que os jogadores estão cansados, não, né? Não tem jogo, como falar isso. em específico, não teve maratona de jogos. Então, assim, eu espero que o Atlético também esteja com mais perna no segundo tempo, né? Para também evitar qualquer possível contra-ataque e fazer um jogo com energia o máximo de tempo possível, né? E que o Varini também faça trocas inteligentes, né? Que as substituições do Varini também nos últimos jogos acabaram dando uma baixa. Pô, nos últimos jogos, vai pegar o Juventude, por exemplo, que ele foi muito criticado. Os titulares entraram.
Ele começa com o time reserva e os titulares entram no jogo. E aí, cara, você vai... O problema é a rotação dos jogadores, né? Não, exatamente. Só que assim, eu não consigo criticar o treinador quando ele coloca jogadores titulares, idealmente, e não dá certo, né? Porque, cara, idealmente tá tudo certo na mudança. Tudo bem que tirar o João Cruz ali talvez não fosse necessário, mas aí a explicação é que o João Cruz estava morto, estava muito cansado. E o Varini fala isso, né? Se eu deixasse ele ali, ele ia morrer em campo, né? Mesma coisa contra o Vasco. Quando ele sai, aí é muito questionado que ele saiu, mas mais uma vez fisicamente. É importante colocar aqui, né? Não é porque tem 18 anos que o cara é um robô. Não é porque tem 18 anos, aí tem gente que fala, pô, quando eu tinha 18 anos eu jogava 7 pelada e saía pra noite ainda. Cara, mas esse cara é jogador profissional, né? É diferente demais o cenário. Então, assim, cara, pra mim, essa é a grande questão. Eu não questiono tanto, assim, as trocas do Varini. E outra coisa, né? A gente entrou nesse papo recentemente sobre o Atlético tem que mudar a ideia de jogo, o Atlético tem que passar a jogar recuado em todo jogo. E eu frontalmente discordo disso. E parece contraditório, né? Eu falar que o Atlético não tem que mudar a ideia de jogo, mas que nessa partida contra o Vasco tem que jogar mais recuado. Mas para mim é uma questão muito situacional, muito específica para esse contexto. O que o Vasco espera? Que o Atlético vá levantar suas linhas, vá jogar suas linhas à frente e vá tentar envolver a retranca que o Vasco vai fazer. Se o Atlético não fizer o que o Vasco espera, se o Atlético convidar o Vasco um pouco, logicamente não tanto, mas convidar o Vasco a subir as suas linhas de marcação e conseguir de forma inteligente quebrar essas linhas, seja por cima ou seja por baixo, o Atlético vai ter mais situações de transição, mais situações com a zaga do Vasco desguarnecida. E aí a grande questão é que é muito mais fácil atacar uma zaga em transição, um zagueiro correndo para trás, do que um zagueiro postado com uma linha à sua frente e 2 jogadores para fazer pressão. Então, para mim, esse é o grande ponto. E nas Copas, o Varini conseguiu fazer com que isso fosse adaptado. Conseguiu fazer com que essas partidas fossem melhores jogadas de uma maneira diferente, por mais que ainda mantivesse a ideia de jogo. Então, acho que talvez o melhor caminho para o Atlético contra o Vasco seja esse. Não sei se vocês concordam comigo. Você que está no chat não, nos comentários desse vídeo, coloca aí se você concorda também, fechou? Deixa o seu like, cara, ajuda a Tretes aí, se inscreve no canal também e, logicamente, comenta aí. O Atlético tem que jogar para frente, tem que envolver o Vasco, não importa as condições, ou o Atlético tem que ser mais inteligente, que é a minha opinião, né? E aí também convidar o Vasco a fazer uma pressão, tentar sair por baixo ou por cima e aí atacar uma zaga mais desguarnecida, fechou? Um abraço para você que acompanhou, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!